te pedimos que nós tenhamos uma semana abençoada dentro daquilo que o Senhor falará na palavra, em nome de Jesus, amém. Aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia, graças a Deus. Queridos, esse é um texto muito bacana, legal. É um dos textos que eu gosto de ler na Bíblia e gosto de falar sobre ele, meditar sobre ele. Ele traz um ensinamento muito grande, porque ele já mostra para cada um de nós como deve ser a vida de uma criança, por exemplo. Hoje, por cristocidência, estamos aqui, apresentamos a Lorena, né, a filha do Rafael com a Juliene, e não foi pensando nisso que Deus colocou no meu coração esse texto, mas quando Deus quer falar algo conosco, Ele sabe, Ele vai colocando tudo no lugar, tudo no momento certo, para que a gente possa falar. E aqui nós entendemos como é a vida de uma criança, uma família cristã, uma família que pertence a Deus. E a Bíblia diz que Jesus, né, eu falei aqui um pouco antes que ele foi apresentado no templo, mas aqui ele já está com 12 anos de idade. E aos 12 anos de idade, ele já demonstra para a gente o quanto ele conhecia a respeito de Deus, o quanto ele conhecia a respeito da palavra do Senhor, porque ali ele está o texto diz que ele está entre os mestres, os doutores, aqueles sábios da palavra, aqueles que ensinavam a palavra, e ele está ali no meio deles e respondendo perguntas que eles estavam fazendo para ele, testando, para que ele fosse testado ali o seu conhecimento, e todos ficavam admirados, todos ficavam olhando para ele e pensando, né, esse menino, ele sabe legal mesmo, ele tem um entendimento da palavra, ele deve ter uma vida, como é que eu posso dizer, totalmente dedicada ao ensino da palavra, totalmente dedicada a Deus. E a gente sabe que quando nós crescemos dessa forma, o nosso futuro é garantido, porque temos Deus no nosso coração, na nossa vida, conhecemos o princípio da palavra e colocamos ela em prática na nossa vida. Só que esse texto, ele traz algo mais importante em relação à vida de Jesus e a quem é Deus na nossa vida, ao que Deus tem que estar, onde Deus tem que estar na nossa vida e onde nós devemos estar. O texto diz que já era de costume a família, e não só a família de Jesus, mas todo judeu, ele todos os anos, no tempo ali da Páscoa, eles sobem a Jerusalém para que eles possam celebrar ali a Páscoa. Nós sabemos que esse é um dos momentos mais importantes na vida deles, e também tem que ser um dos momentos mais importantes na nossa vida, nós que somos de Cristo. A importância da Páscoa na vida de todo ser humano que conhece a Deus é um momento muito importante de verdade na nossa vida, é um momento marcante, e a família dele estava ali com ele, como de costume, todos os anos, para poder adorar a Deus ali. Eles faziam oferta, eles sacrificavam a Deus em memória do que estava acontecendo. E algumas coisas aconteceram nesse contexto que traz uma reflexão para a nossa vida, que traz um entendimento sobre a nossa vida, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Nós já sabemos que ali estava acontecendo uma festa, e era algo especial. Então o texto me traz 7 pontos aqui que eu quero falar com vocês, e vou tentar ser o mais breve possível, para que a gente possa entender e colocar em prática na nossa vida essa semana, em nome de Jesus. E o primeiro ponto que eu vejo aqui nesse texto, depois de ter dado trago assim um resumo básico para vocês, é sobre memorial. O primeiro ponto que Jesus ensina para mim e para você é sobre memorial. E por que eu falo isso? No versículo 41, o texto começa falando desse memorial. O texto começa falando de lembranças. Eles vão até o dia de hoje, todo judeu, como eu disse, eles vão a Jerusalém no período da Páscoa, e assim como nós também costumamos celebrar a Páscoa, não é verdade? E por que eles fazem isso? Porque todo judeu, desde antes de Jesus Cristo,
eles sempre aprenderam com Deus uma coisa: sobre lembranças, sobre memorial, sobre gratidão. O nosso Deus, Ele sempre ensinou para todos nós o que é a gratidão, a importância da gratidão. Deus sempre se preocupou com isso, e é por conta disso que Ele também diz: olha, dê honra a quem tem honra, a quem honra. Por quê? Por causa da gratidão. Deus sempre se preocupou com memórias, com lembranças, e não é à toa que o povo judeu, ele conta histórias sempre do nosso Deus. Se você conhecer um judeu, ele sempre vai contar as histórias de Deus para vocês. Quando você vai a Israel, em todo canto que você anda, você vê alguma coisa que representa um memorial do que aconteceu naquele lugar. Aí eles contam aquela história, aquelas histórias, né, para que não seja esquecido. E esse texto fica muito claro isso, a importância do memorial, por causa dessa gratidão, para que ninguém pudesse se esquecer das coisas que Deus fez. E exatamente esse momento aqui de Jesus, exatamente esse momento da Páscoa, eles sempre fazem isso para que nunca seja esquecido o tempo em que eles ficaram, que eles estavam presos, o tempo em que eles eram escravos dentro do Egito. E ali, com a mão forte, nós conhecemos a história, onde ali o Senhor liberou 10 pragas, abriu o mar vermelho e libertou todo o povo de Israel. Então, para que nunca um judeu se esqueça disso, é que eles vão a Jerusalém e eles celebram a Páscoa ali junto com todo o seu povo, para que tudo aquilo que Deus fez na vida deles não seja esquecido. Então, queridos, olha a importância de um memorial. Olha a importância de um memorial. Esses dias eu estava aqui conversando com a liderança da igreja a respeito do que aconteceu essa semana comigo. Aconteceu algo comigo essa semana que foi muito forte. Eu estava trazendo uma pessoa, um rapaz lá da Malvina, estava conversando comigo, e aí nós conversamos o dia, a tarde toda, a manhã toda, a tarde toda, e já próximo do fim do dia, eu trouxe ele aqui no aeroporto e ele quis conhecer a nossa igreja. Quando ele chegou aqui, ele viu o tamanho, ele viu a estrutura e ele ficou assim muito admirado com isso. E ele falou assim: caramba, como que vocês conseguiram fazer isso? E aí eu comecei a contar a ele toda a história. Desde quando a gente estava lá, pagava aluguel ainda lá na Rua 4, pequenininho, era um negócio feio que doía, meu Deus do céu, eu amava aquele lugar. Depois fomos para a tenda, e ali na tenda, depois compramos esse terreno, viemos para cá, e eu falei da construção, eu falei com ele como que foi a construção dessa igreja, foi algo sobrenatural, Deus fez milagres, e contei toda uma história para ele, e ele ficava me olhando assim, admirado, e ele ficou assim: poxa, o senhor não tem noção do quanto foi importante eu ouvir tudo isso, a história dessa igreja. Foi muito importante para eu entender, para eu ativar a fé dentro de mim, e para eu entender que é possível ainda ter esperança de se construir uma história na vida, de que Deus ainda faz coisas que não fazia, que só fazia no passado. E eu falei com ele, sim, Deus faz, pode ter certeza que Deus ainda faz. E ali Deus ainda falou algumas coisas com a gente muito importantes, interessantes, e no final eu falei com ele assim: olha, na verdade isso fez bem para mim relembrar essa história. Foi muito bom relembrar toda essa história do ministério. Sabe por quê? Porque às vezes a gente esquece o que Deus faz. Às vezes a gente deixa até de acreditar que alguma coisa pode acontecer. A gente vai esmorecendo, as pessoas vão desanimando porque elas esquecem daquilo que Deus faz. E aí, quando você esquece daquilo que Deus fez, você acaba não acreditando do que Ele vai fazer. E esses memoriais são tão importantes que nesse mesmo dia, eu não ia falar isso hoje, mas eu vou aproveitar e falar. Nesse mesmo dia,
conversando com esse mesmo rapaz, a gente dentro do carro, aqui na frente, e ele falou assim, ele me fez uma pergunta: e quanto tempo que levou a construção dessa igreja? Quando eu falei com ele que nós levamos apenas 7 meses, ele não acreditou. Ele não acreditou. E ele não acreditou, e eu falei: não, foi verdade, porque a obra não parava, era durante o dia e inclusive de madrugada. Nós fazíamos um rodízio de pessoas aqui dentro, e a gente preparava tudo que estava para fazer de dia, e à noite tinha mais pessoas. Na madrugada a gente enchia essas colunas de concreto e ia até amanhecer o dia, e isso durante 7 meses. E depois de 7 meses Deus nos concedeu aí a glória dele, para que a gente pudesse inaugurar esse templo. E quando eu disse isso para ele, eu falei com ele assim, ó, e tudo começou por causa de um dia, essa construção. Nós não tínhamos mais recurso, porque já estava tudo já empenhado na compra do terreno, tínhamos colocado já esse telhado e ganhamos uma oferta desse chão aqui. Uma pessoa veio aqui, fez a oferta, gastamos aqui mais de uns 100 mil reais aqui nesse chão. Uma pessoa só, era um empresário, ele estava falido, e uma oração que nós fizemos aqui, ele foi, ganhou, um dia depois da oração, ele ganhou um contrato de 2,5 milhões, e ele falou assim: eu teria que dizimar 250 aqui na obra, mas eu não vou poder fazer isso porque eu estou falido, eu preciso me reerguer e tocar o projeto, mas eu vou dar o chão aqui da igreja. E ele ofertou 100 mil reais aqui que nós gastamos desse lado e do lado de lá. Enfim, para não tomar muito tempo, eu falei com ele que nesse dia eu decidi fazer. Deus falou comigo assim: olha, faz um culto e traga o pessoal de lá da tenda até aqui. Quando chegar aqui, você vai ministrar essa palavra. E Deus me deu a palavra, era a palavra de Noé, sobre Noé. E quando nós ministramos sobre Noé, o último tópico da mensagem era desafio. Quem estava aqui naquele dia, levanta a mão. Glória a Deus. Então eles sabem do que eu estou falando. O último tópico da mensagem foi desafio. E eu disse o seguinte: eu disse que Deus desafiou Noé. E o desafio que Deus fez para Noé foi esse: constrói a minha casa, que eu vou construir a tua vida. E aqui não tinha nada, nós colocamos um geradorzinho para dar luz, colocar energia no dia, colocamos um trio elétrico aqui, um mini trio para poder botar o som, e viemos com todo o povo para cá. E eu falei com eles: olha só, não tem, aqui só tem o terreno, aqui é a casa do Senhor. O mesmo desafio que Deus fez para Noé, Deus está fazendo para mim e para você hoje. Só que quando Deus desafiou Noé, Deus falou para ele: constrói a minha casa, que eu vou construir a sua vida. E o Noé foi lá, construiu a casa do Senhor, que era a arca. Depois que ele construiu, Deus construiu a vida de Noé de verdade. Deus não deu para Noé apenas a salvação para ele, mas para ele e toda a família dele, porque sabia que ele ficaria triste sem a família. Deus deu para Noé não um pedacinho de lote para ele construir uma casa para ele morar, mas Deus deu toda a terra que existia naquele tempo para ele, porque só tinha eles ali na terra. Ele podia morar no canto que ele quisesse. Deus não deu para ele um emprego ou uma promoção. Deus fez dele empresário, dono da primeira fábrica de suco de uva da humanidade. E Deus fez grandes coisas na vida de Noé. Por quê? Deus construiu a vida de Noé porque ele construiu a casa do Senhor. E eu comecei a contar isso para essa pessoa, esse amigo que estava comigo. E aí eu falei com ele assim: olha, mas da mesma forma Deus desafiou a nossa igreja. Deus desafiou todos que estavam naquela noite. E eu fui o primeiro a falar. Deus falou: olha, constrói a minha casa, que eu vou construir a sua vida. E eu falei assim: quem aceita o desafio comigo? E eu fui o primeiro a ofertar naquele dia. Naquele dia eu ofertei R$1.000. E várias pessoas ofertaram muita coisa. E foi o dia que mais entrou recurso nessa igreja. Nunca entrou um valor
nem um mês inteiro o que entrou naquele dia. Naquele dia nós conseguimos levantar 70 mil reais de oferta. E o mais interessante foi o seguinte, que isso foi num domingo. Quando foi no sábado, eu lembro o dia 1º de novembro de 2014, eu chamei a liderança lá na igreja, lá na tenda, e falei assim: olha, Deus me deu uma palavra, jejua e ora de hoje até amanhã, na hora do culto, porque nós vamos fazer isso. E Deus falou comigo que vai levantar 70 mil reais de oferta amanhã. A começar da minha esposa, ninguém acreditou, chamaram de maluco, de doido. E eu falei assim: ó, se Deus falou comigo, vai acontecer. Se Ele não falou, se é mentira minha, então eu vou passar como mentiroso e pronto. Mas Deus falou, só jejua e ora. E aí todo mundo jejuou e orou. Quando foi no dia seguinte, aconteceu isso. No final da oferta, eu pedi para contar e dizer quanto que entrou de oferta. Todo mundo que estava contando somaram tudo e falaram assim: olha, estava faltando para dar 70 mil, estava faltando 1.900 reais. Aí eu fui e falei assim: olha, ninguém sabe, só a liderança, mas Deus falou que ia levantar 70 mil. Eu preciso de uma pessoa, uma só. Não é para ninguém ficar trazendo mais 100, 200, não. Se foi Deus que falou, uma pessoa para ofertar 1.900 reais. Levantou um rapaz lá na fileira de trás, veio, preencheu um cheque de 1.900 reais e ofertou. E ele falou assim: eu vou ofertar. Ele ofertou e nós levantamos 70 mil reais naquela noite, para a glória do Senhor Jesus. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Aleluia. E eu falei assim para a igreja: que Deus tire a minha vida se eu tirar 1 centavo daqui, dessa oferta, desses 70 mil, que seja para pagar qualquer coisa da igreja. Que Deus tire a minha vida, porque vai ter que ser usado todo ele aqui dentro nessa obra. E aí, no dia seguinte, nós já começamos a comprar os blocos, compramos cimento, areia e foi embora. Gastamos aquele dinheiro todo aqui nessa casa, para a glória de Jesus. Só que o interessante não foi isso. E aí eu comecei a contar para ele. Eu falei assim: sabe o que aconteceu? E o nome dele é Adão, o nome desse rapaz é Adão. E ele: não, o que aconteceu? Eu falei assim: Adão, foi o seguinte, isso foi, terminamos a obra, inauguramos em maio, dia 9 de maio de 2015. Quando foi em agosto, eu ganhei de presente um carro. Ganhei de presente no meu aniversário, dia 11 de agosto, eu ganhei um carro que eu sonhava. Eu ganhei de presente. Depois, teve um pedreiro da nossa igreja que falou para mim que ia construir a minha casa, que Deus tinha falado com ele que ele tinha que construir minha casa sem me cobrar nenhum real. E eu comecei a contar para ele várias bênçãos que Deus fez na minha vida. E eu falei assim para ele: você está vendo como a palavra de Deus é, como Deus é fiel? Deus falou: constrói a minha casa, que eu vou construir a tua vida. Aí ele ficou admirado. Quando eu vi que ele estava admirado, e eu contei só bênção material, o Espírito de Deus falou comigo assim, ali dentro do carro: olha como é importante as memórias. Quando eu acabei de falar isso com ele, o Espírito Santo falou assim comigo: você só contou para ele bênção material, e não foi isso que eu falei contigo. Eu falei com você: constrói a minha casa, que eu vou construir a tua vida. E eu estou falando aqui e já estou me arrepiando novamente. Eu tomei um susto dentro do carro quando Deus falou isso comigo. E o Senhor falou assim: eu disse para você, constrói a minha casa, que eu vou construir a tua vida. E eu fiquei sério na hora, olhei para ele. Ele me perguntou até o que foi, que eu fiquei sério. Eu falei: Deus está falando comigo. E sabe o que Deus falou em seguida, depois de ter falado isso comigo e eu ter ficado sério? Deus falou assim: ó, está entendendo agora? Porque eu ressuscitei você em 2019, porque você construiu a minha casa e eu te dei de volta a tua vida. Era isso que eu estava falando naquele dia contigo. Esse era o desafio: constrói a minha casa, que eu vou construir a tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia.
As coisas vão acontecendo na nossa vida, a gente não entende. Eu fiquei em choque ali dentro do carro. Eu nunca pensei nisso. Eu nunca ia tirar essa ideia da minha cabeça. Eu nunca imaginaria uma coisa dessa. E eu acho que se Deus falou isso antes, eu não ouvi, ou eu não deixei Ele falar isso antes. Sabe por quê? Porque todos nós, o ser humano hoje principalmente, ele está focando muito no material. A gente só pensa em ganhar dinheiro, a gente só pensa em crescer na vida, a gente só pensa nas coisas materiais. É por isso que tem pessoas que estão saindo da igreja, é por isso que tem pessoas que faziam as coisas na igreja e decidem parar para buscar um futuro melhor, para buscar algo melhor na vida, porque o que o diabo tem colocado na mente das pessoas são essas coisas. E ali eu entendi que Deus estava falando comigo: olha, quando eu falo de bênção, a igreja pensa, lembra, todo mundo quer a bênção material, mas as minhas bênçãos são todas espirituais. E é por isso que quando eu abençoo alguém espiritualmente, as outras coisas são acrescentadas na vida das pessoas. E é por isso que a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. Tudo é acrescentado quando você busca servir a Deus de verdade. De verdade. Então, queridos, presta atenção. Coloca essa mão aqui no seu ouvido. Coloca. E diga para você mesmo: ouvido, eu te dou uma ordem. Ouça somente a voz de Deus e de mais ninguém. Será que você pode aplaudir a Jesus por isso? Encerrando isso, para voltar para a história, para a mensagem, eu aprendi mais uma coisa com isso: uma oferta. Olha o valor que tem uma oferta. Olha o valor que tem uma oferta. Então, queridos, quando você tira do bolso uma oferta que não te custa nada, eu vou falar uma coisa para vocês. Você não sabe o que você está plantando na tua vida, mas todas as vezes que você oferta com alegria, todas as vezes que você oferta com gratidão a Deus, pode esperar que Ele vai fazer coisa grande na tua vida. Pode não ser no dia seguinte, mas em algum momento Ele vai fazer. Então, queridos, não seja avarento, nunca seja avarento. Oferte com alegria, dizime com alegria na casa do Senhor, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida a partir desse momento. Voltando para cá agora, que eu estou falando de memória, de lembranças, eu estou falando de memorial. Jesus e a família dele, eles iam todos os anos por causa da lembrança, por causa da memória, para comemorar, para festejar aquilo que Deus já havia feito com o seu povo quando eles estavam presos, escravizados lá dentro do Egito. Então essa é a primeira coisa que eu aprendo. Se Deus está trazendo essa palavra aqui hoje, é porque eu posso liberar algo muito forte sobre a tua vida. Todo ser humano, até o seu último dia de vida, nós precisamos ser libertos, sermos libertos de algo que possa estar nos prendendo, seja o que for. Mas eu libero uma palavra profética sobre a sua vida hoje. O que estiver te prendendo hoje será solto, você será liberto no poder do nome e do sangue de Jesus. Se você recebe, diga graças a Deus. Aleluia. Então, queridos, esse é o primeiro ponto dessa mensagem. O segundo ponto dessa mensagem que esse texto traz para a gente, além do memorial, ele fala sobre costume. Olha que interessante. Costume. Nos versículos 42 e 43, você vai ler e você vai ver que era de costume a família de Jesus, assim como todo judeu, subir a Jerusalém.
eles não moravam em Jerusalém, mas eles vinham de Nazaré, eles subiam para Jerusalém, para que ali em Jerusalém, eles todos os anos adorassem a Deus, todos os anos celebrassem ao Senhor pela libertação lá no Egito, lembra? Então, era de costume eles fazerem isso. Só que tem um problema nisso aqui. Eles sobem dessa vez, eles fazem o que tinham que fazer e voltam para casa. E quando chega no meio do caminho, eles percebem que Jesus não estava mais ali com eles. Cadê esse menino? E aí gerou um problema. E o problema aconteceu somente por causa de uma coisa, dessa palavra, costume. Olha para quem está do seu lado e fala essa palavra assim, ó, cuidado com o costume. Aleluia. Jesus representava Deus, ele era Deus. E o fato dos pais esquecerem ele lá em Jerusalém e irem embora, a Bíblia ainda diz que eles ficaram 3 dias procurando por Jesus até o encontrá-lo. Significa que ele era a presença de Deus. A presença de Deus estava em Jesus. Então, eles, por causa do costume, eles deixaram a presença de Deus de lado. Olha o problema. Eles deixaram a presença de Deus de lado, não, deixaram para trás a presença de Deus e seguiram a sua vida sem o menino Jesus, sem a presença de Deus junto deles. Então eu vejo aqui 2 formas de resolver esse problema que acabou acontecendo. Eles perderam Jesus Cristo, porque enquanto estavam ali em Jerusalém, no templo, eles estavam conectados com Deus. Quando eles saem, eles se desconectam de Deus. Quem está entendendo? Porque ir ali em Jerusalém, ir ao templo, era somente um costume, já tinha se tornado apenas um costume. Então vamos lá, o apóstolo Paulo, eu vejo 2 formas de resolver isso. Primeira é uma frase do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala assim, ó, Paulo diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então Paulo diz, ó, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Ou seja, Paulo está querendo dizer o seguinte: se você está na presença de Deus, se você está cheio do Espírito Santo, se você tem um ministério, se você se desenvolve em alguma área dentro da tua igreja, se você tem um compromisso com Deus, então cuida para não cair. Não se afaste de nada disso, porque quando você se afasta, você está se desconectando de Deus sem perceber, e quando você for ver, pode ser tarde demais, o teu coração já vai estar frio, gelado, e tem gente que já até reclama de estar na presença de Deus. Eu já vi caso aqui, eu vou contar de algo aqui. Nós tivemos uma moça, há muitos anos atrás, que ela pedia ajuda demais a gente para ganhar o marido dela para Jesus. E aí, nós ganhamos o menino para Jesus. Foi um trabalho tremendo ganhar ele para Jesus, porque ele era mundanão mesmo, aquela coisa toda. E nós cercamos eles e ganhamos ele para Jesus. Só que teve um problema. Quando nós ganhamos ele para Jesus, ele se apaixonou por Jesus. Ele se apaixonou de uma tal forma que ele começou a se envolver, ele começou a cuidar do som da igreja, ele começou a fazer isso aqui, aquilo ali, participar disso, daquilo. E aí a esposa começou a reclamar com ele. Olha que loucura. Começou a reclamar com ele. Não precisa estar o tempo todo na igreja, não precisa participar disso, não para com isso, não, nós temos que buscar isso, nós temos que buscar aquilo, não é desse jeito. E aquilo foi chateando ele. E ele foi lutando com todas as forças, até o dia que ele não aguentou. Teve um dia que ele saiu da igreja e ela perdeu o casamento dela. Então escuta uma coisa: o diabo, quando vem, ele vem sapatinho de lã, parece bonitinho, mas ele só quer uma coisa: que você venha para a igreja e faça dessa vinda na igreja apenas um costume.
Ele não está interessado em você se enraizar na igreja. Sabe por quê? Porque se você se enraizar, você se apaixona por Cristo, e aí o reino de Deus ganha e o reino das trevas perde. Ele quer que você só se acostume. Quem está entendendo isso? Paulo diz isso: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Tem pessoas que começam bem no ministério, tem pessoas que começam bem na presença de Deus, elas ficam cheias do Espírito Santo, elas começam a participar de tudo na igreja, mas de repente no meio do caminho vem o diabo, joga, sopra no ouvido, e aí elas começam a enxergar outras coisas que começam a julgar mais importante para a vida delas, e aos poucos elas vão perdendo ali aquela coisa. A vinda na igreja se torna apenas um costume, e aí o negócio fica feio, se perde. Entenda uma coisa, todos nós, o vir ao culto, o vir à igreja, o servir a Deus, nunca pode ser apenas um costume, ou nunca deve ser um costume. Tem que ser um estilo de vida, tem que ser por um propósito. Ninguém vem aqui para ouvir uma palavra e ir embora à toa, não. Deus não te traz à igreja para você ser feliz. Você nasceu feliz. Deus te traz para a casa dele, porque uma igreja é uma escola para formar você, para você se engajar no exército de Cristo e se tornar uma arma na mão dele, e o reino de Deus ser povoado. Então, não deve ser um costume vir à igreja, mas prazeroso, deve ser prazeroso, deve ser um estilo de vida, deve ser um propósito fantástico. É por isso que eu me alegro quando eu venho à casa do Senhor. É por isso que a Bíblia diz: um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Aleluia! Não deve ser um costume. A segunda coisa que eu vejo aqui para resolver esse problema é que eles só subiam para Jerusalém em tempo de festa. Olha que loucura. Em tempo de... Ontem eu estava em Arraial do Cabo dando o discipulado de pastores da nossa cobertura. Agora a gente, por ter pastores de mais longe, nós decidimos cada mês fazer em um lugar, para ficar legal. A gente já está perto de completar a equipe de G12 pastores no estado do Rio de Janeiro, através da minha descendência. E aí tem pastor agora de Niterói, de Arraial do Cabo, enfim. Então dessa vez foi em Arraial do Cabo. E aí quando nós chegamos lá, no final lá da reunião, eles me fizeram uma pergunta. Eles falaram: pastor, apóstolo, o que nós precisamos é participar. Qual o dia que nós precisamos estar lá junto com o Senhor, independente do discipulado? Aí eu respondi para eles: em dia de festa, aniversário. Peguei a agenda, comecei a falar. Depois eu falei assim: mas escuta só, não é só em dia de festa não. Vocês têm que estar lá o tempo inteiro, sempre que puder. Sabe por quê? Porque aquele que vai na fonte vai beber cada vez mais, certo, igreja? Sabe quando que você elimina essa questão de costume? Se você entende que só em tempo de festa é que você tem que ir na casa do Senhor, então faça de todos os seus dias um dia de festa. A festa nunca pode acabar. É por isso que quando você olha para um cristão, você tem que olhar já sorrindo e enxergar nele uma festa. É por isso que reclame quem quiser. Eu já acordo rindo, brincando, cantando. Eu passo o dia resolvendo um monte de problema, mas eu estou sempre feliz. Sabe por quê? Porque o judeu, até quando está lendo a palavra, ele lê em movimento, com o corpo em movimento. Até quando ele está orando, ele ora com o corpo em movimento. Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor não pode acabar na vida dele. Não pode. Então, se você está pegado ao costume,
faça o costume se apegar a você, trazendo a alegria de Cristo sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo, porque já diz a palavra: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria. E alegria no Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Não deixe a alegria de Cristo se apagar na tua vida. Não amordace o Espírito que está dentro de você. E você vai ver que você vai querer estar todos os dias na presença dEle, e vai querer estar participando de tudo sempre. Aleluia. Terceiro ponto que eu vejo dessa palavra, todo esse texto, é o cuidado com a presença. O cuidado com a presença. Nos versículos 44 e 45, olha o que está dizendo. Está dizendo que Maria, José e todo o seu povo, família inteira, já depois de ter feito o que tinha que fazer no templo, pegaram tudo, as suas coisas, e foram embora. Olha só. Acabou a festa, acabou o culto, eles foram embora. E no meio do caminho, depois de um tempo, é que eles foram notar que o menino não estava com ele. Depois de um tempo que eles foram notar que o menino não estava mais com ele, eles perceberam que Jesus não estava mais com eles. E aí ficaram: cadê Jesus? Cadê Jesus? Você viu Jesus? Você viu? E você viu? Não viu, não viu. Saíram perguntando para todo mundo: cadê Jesus? Perderam Jesus. Perderam Jesus. Meu Deus, e agora? Cadê esse menino? Eu não podia perder esse menino. E isso só traz problema. Só traz problema. E é desse jeito que acontece na nossa vida. Primeiro a gente acha que está forte demais. Tá bom. Quem volta do encontro, volta de que jeito, gente? Hein? Feliz, acabou, minha vida mudou. Agora eu sou de Jeová. Aquela coisa toda, estou firme, estou forte. Passa um tempo, está firme. Passa mais um tempo, começa a se enfraquecer. Começa a não sentir mais a presença. E quando percebe, cadê a presença? Não tem mais a presença. Já não sente mais a presença. Deixou ela em algum canto e não sabe por quê. Perderam. A Bíblia fala sobre um homem chamado Sansão. E Sansão era muito forte, todo mundo sabe. O Espírito de Deus estava sobre ele. E o Espírito de Deus dava a ele uma força incomum. E por isso Sansão era um escolhido para poder cuidar do povo de Deus, para poder libertar o povo de Deus, proteger o povo de Deus contra os filisteus, que eram os inimigos daquele tempo mais fortes. Só que de repente Sansão, ele começou a se perder da força de Deus. Sansão começou a praticar coisas que não era para serem feitas, serem praticadas. Sansão passou a ter uma vida que não condizia com aquilo que ele deveria ter, por conta de ter a presença de Deus. Ou seja, ele foi deixando a presença de Deus de lado. E um dia ele achava que ele nunca iria perder, porque nós pensamos que temos o domínio de Deus na nossa vida. E aí um dia que ele foi precisar usar a força que Deus havia dado para ele, ali é que ele viu: caramba, eu estou sem a presença, eu estou sem a força de Deus, eu não tenho mais a força. Ali ele viu que perdeu. Sabe por quê? Porque a força não vai saindo, e a gente vai avisando, igual a gasolina do teu carro, que vai diminuindo, e você está vendo que está acabando, está entrando na reserva. Não é assim, não. A presença de Deus, ela vai saindo da tua vida, e quando você, sem você perceber, quando você perceber, já foi. Você perde a presença de Deus.
quando a gente olha para dentro da igreja hoje, a gente percebe isso. Eu olho para algumas pessoas, por exemplo, e eu vejo no rosto das pessoas que elas já não têm mais Deus, que a presença de Deus já se esvaiu. Eu consigo ver isso. Eu sei o que é isso. Eu já vivi isso na minha vida. Eu sei o que é a presença de Deus sair e ir embora, e a gente vai procurar e não consegue achar. E você quer sentir, você quer ver os sintomas de que isso está acontecendo? Eu vou dizer para você: toda vez que você não quer participar de nada na igreja, você está perdendo a presença. Todas as vezes que você se nega a fazer a obra de Deus, você está perdendo a presença de Deus e não sabe. Todas as vezes que você prioriza qualquer outra coisa do que está na presença de Deus, é porque a presença de Deus já não está mais na sua vida. Assim como Sansão, tem muito crente, muito cristão, que começa bem e no meio do caminho vai perdendo a presença de Deus e nem sente. Só vai sentir que perdeu quando acontece alguma tragédia, quando acontece algo terrível. Aí é que ele vai perceber: eu pensei que tinha a presença de Deus e não tenho mais. Então escuta, não seja esse crente que está no culto e que quando sai vai viver qualquer outra coisa sem a presença de Deus. Não seja esse cristão que fala que é cristão, está aqui dentro, mas que só está aqui dentro de costume. Quando sai daqui de dentro, não tem nada a ver, não consegue nem dar testemunho de ser um cristão de verdade. O diabo está armando a cilada para você e vai acabar tirando de verdade quem você é em Deus para te destruir. Toma cuidado com a presença. Fala para quem está do seu lado: cuide da presença. Não, fala mais forte de novo: cuide da presença. Cuide da presença. É por isso que nós precisamos buscar a presença de Deus constantemente. O apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. Nós precisamos buscar a presença de Deus com oração, com jejum. Nós precisamos buscar a presença de Deus nas células, nos cultos. Nós precisamos buscar a presença de Deus em tudo em que Ele está, para que a gente nunca viva de um pouquinho de reserva, porque a reserva, ela acaba te fazendo ficar a pé, entupir o bico igual o carro, e ficar pegando assim, empurrando. Cuide da presença. Quarto ponto é: esse texto nos mostra bem claro que existe um tempo profético na vida de todas as pessoas. Todos nós, Deus tem um tempo profético na vida de cada ser humano, ou de cada nação, ou de cada ministério, enfim, em cada família. Deus tem um tempo profético para cada coisa. E isso fica muito evidente, porque olha só o que acontece. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. É ou não é verdade? Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de nascer, de morrer, de plantar, de colher. Há tempo para tudo. Para tudo há um tempo. Por quê? Porque os tempos, na verdade, são proféticos. Os tempos são proféticos porque são estabelecidos por Deus. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. A Bíblia diz que a Bíblia fala sobre 40, um tempo, 40 anos. E olha o que a Bíblia diz. A Bíblia fala sobre 40 anos
que o povo ficou no deserto durante 40 anos. Então é um tempo profético. Mas a Bíblia também fala sobre um outro tempo profético, um número profético que significa um tempo, ou seja, fala de 7. O número 7 é bem simbólico na Bíblia, porque fala sobre, por exemplo, de 7 dias e no último dia 7 voltas sobre as muralhas de Jericó, até que elas caíssem e o povo tomasse a cidade ali, conquistando um pedacinho da terra da promessa ali que Deus havia prometido a eles. A Bíblia fala sobre 70 anos, 70 anos de cativeiro do povo lá na Babilônia, que começou na Babilônia, enfim, até o retorno deles para Jerusalém. A Bíblia fala sobre 52 dias que o povo de Deus levou para levantar os muros ali de Jerusalém. Então são tempos proféticos que a Bíblia mostra para mim, para você, que existe. Então o tempo de Deus é caracterizado como a perfeição de Deus, como o número 7, não é verdade? Por quê? Porque foram em 7 dias o término ali, né, quando ele terminou, descansou, ou seja, que ele concluiu toda a criação. Então ficou simbolizado essa questão do 7 ali, como sendo o número, o tempo de Deus. Mas o tempo do homem ter um encontro real com Deus é diferente, também é profético. Sabe quantos são? 3. Fala para quem está do seu lado, são 3 dias. Fala assim: o tempo profético do homem ter um encontro real com Deus são de 3 dias. E isso é estabelecido não por mim, mas por Deus. Por quê? Eu vou te explicar. Primeiro, o Senhor pediu a Faraó: libera o meu povo para me adorar durante 3 dias no deserto. Porque Deus sabia que em 3 dias Ele mudaria todo o interior do seu povo e Ele resgataria o seu povo para a glória do nome do Senhor. Paulo levou 3 dias cego, tendo um tratamento completo de Deus. E agora a gente chega aqui em José e Maria. Eles estão voltando de Jerusalém e no meio do caminho eles percebem o quê? Jesus sumiu, perdia a presença. Então eles voltam para procurar Jesus. Eles olham por tudo quanto é canto, mas aí de repente quando chegam no templo, a Bíblia diz que eles levaram 3 dias para encontrar com Jesus novamente. Depois de 3 dias, eles tiveram o encontro que eles precisavam ter novamente com Jesus, e ali tudo foi resolvido, graças a Deus. Por isso que esse mês de janeiro, no final, dia 27 a 29, toda a MGS, todo mundo que não quer perder a presença, estará no ativação durante 3 dias, para sair de lá cheio, mas é cheio da presença dEle. Aleluia, aleluia, aleluia. Escuta uma coisa, esse é o tempo profético para quem quer começar o ano de 2023 tendo um ano abençoado. Se você não for, lamento. Clame por misericórdia durante o restante do ano, porque quem for pode ter certeza, eu vou jejuar, orar, e esse ano vai ser o ano de vitória na tua vida como nunca antes. Sabe por quê? Porque Deus honra quem tem honra. Amém? Aplauda bem forte a Jesus. Aleluia, aleluia. Para encerrar esse ponto, para ir para o outro, para o seguinte, então eu vou profetizar, já que estamos no tempo profético. Levanta a tua mão. Eu vou liberar uma palavra aqui, seguinte: já que o número, o nosso é 3, então eu vou liberar em cima do 3. No poder do nome e do sangue de Jesus, daqui a 3 dias, um milagre de Deus vai chegar na tua vida. Um milagre de Deus vai chegar na tua vida. E eu falo sem medo, sabe por quê? Porque daqui a 3 dias é quarta, e é quarta de milagre. Quarta de milagre! Aplauda Jesus!
dizer que todo mundo vai estar aqui na quarta-feira, senão o milagre não chega. Olha que bênção, que coisa boa. Meu Deus do céu. Quinto ponto, admiração. Olha o que está acontecendo aqui. Meu pai, José e Maria voltam para Jerusalém. Quando encontram Jesus, a Bíblia diz que eles ficaram admirados, perplexos. Uau, meu Deus, encontrei Jesus. Na verdade é quando eles se reencontram com Ele, né? Eles ficam admirados. E isso é simples de entender. Sabe por quê? Porque hoje, principalmente nos dias de hoje, quantas pessoas perderam a presença? Quantas pessoas estão no ministério, saem do ministério por qualquer onda, qualquer ondinha tira as pessoas da igreja. Já observaram isso? É qualquer ondinha. Eu, graças a Deus, eu só tive 2 ministérios na vida. Eu fui metodista durante 8, 9, sei lá, 10 anos e depois vim para cá. Graças a Deus. Estou aqui até hoje. Já mudou o nome do ministério, mas eu continuo no mesmo lugar. Porque as pessoas hoje, elas mudam de igreja como se estivesse trocando de roupa. Como se estivesse trocando de roupa. É impressionante o negócio dele. Então, quando eles se reencontraram com Jesus, eles ficaram admirados, meu Deus do céu. Sabe por quê? Porque eles viram a presença novamente. Eles sentiram a presença novamente. Quando você está afastado, que você volta para a casa do Pai, o que acontece? Você sente a presença novamente. E você fica admirado com aquilo que você está sentindo. Então não é para ficar assim, uau. Dá para entender o tamanho da admiração que eles sentiram, porque eles encontraram a presença novamente. E é isso que acontece na vida de todos aqueles que estão afastados. Quando retornam para a casa do Pai, eles ficam admirados. Foi assim que aconteceu com o filho pródigo. O filho pródigo, quando voltou, ele voltou de cabeça baixa, ele voltou querendo ser escravo, mas quando ele chega de volta, o pai não humilha ele não, o pai diz o seguinte: olha, eu vou te restituir. Ele restituiu a alegria, ele restituiu o carinho, ele restituiu o conforto, ele restituiu a autoridade e ele restituiu a cobertura. E aí, aquele filho, com certeza, ficou admirado. 2019, depois de tudo que eu passei, fiquei quase o ano todo sem vir na igreja. No finalzinho, quando eu voltei para cá, o dia que eu botei o pé ali naquela porta ali, eu estava de cadeira de roda. Mas olha, pensa num cadeirante feliz. Eu entrei de cadeira de roda, mas eu entrei com uma alegria tremenda e eu fiquei muito admirado com tudo aquilo que o Pai estava fazendo comigo, com toda aquela presença dele aqui nesse lugar. Sabe por quê? Sabe por que da admiração? Porque você sai da casa do Pai, mas a presença dele continua. Pode sair quem for da casa do Pai, mas a presença dele continua o tempo todo, o tempo todo. Aleluia, aleluia. Sexto e penúltimo ponto. Esse texto mostra para mim e para você que há consequências na vida das pessoas que perdem a presença. Na vida das pessoas que, de uma certa forma ou de outra, eles perdem a presença de Deus. Deixam de participar das coisas, de tudo. Eles sofrem uma consequência. E a primeira coisa que aconteceu aqui, na verdade são 4 pontos, bem rapidinho. Vamos lá. O primeiro que aconteceu, olha, Maria disse: eu e seu pai estávamos aflitos. Olha a fala de Maria. Maria está dizendo para o filho, para Jesus, o seguinte: olha, assim que encontrou, ai, graças a Deus. Oh, meu pai, graças a Deus. E vira para ele e fala: eu e seu pai estávamos aflitos, filho. Sabe por quê? Quem perde a presença de Deus vive com essas 4 consequências. A primeira consequência é em aflição.
A falta da presença de Deus traz aflição. Sabe por quê? Porque mexe, abala a tua fé. A tua fé, quem perde a presença de Deus, perde a fé. A fé fica abalada, então você passa a ter dúvidas daquilo que Deus vai fazer ou se não vai fazer na tua vida. Ai, será que vai acontecer? Ai, eu não sei. Ai, meu Deus, o que será de mim? Ó Deus, vive em aflição, porque perde a presença de Deus. A aflição toma conta do seu coração. Segunda consequência, vive com medo. Certamente eles ficaram com medo de nunca mais encontrar Jesus. Olha a responsabilidade. Ai, meu Deus do céu, esse mundo inteiro, será que nós não vamos encontrar mais o nosso filho? 3 dias que eles perderam Jesus. Imagine esses 3 dias como eles passaram. Imagine. Vai uma mãe aí perder um filho aí por algumas horas no shopping, por exemplo. Fica maluco. Imagine 3 dias, hein? Fica com medo. Vive com medo. Será que eu vou encontrar com Jesus novamente? Será que nós vamos encontrar o nosso filho novamente? Porque quando você perde a presença de Deus, já era. Você passa a ser uma pessoa medrosa. Não tem coragem de mais nada. Tem medo de tudo e de todo mundo. Eu não vou conseguir, eu não sei o que, eu não sei o que lá. Vai viver dessa forma. Terceira consequência, cria desavenças. Olha para cá. Lá, no costume deles, na cultura, quando a família era grande que saía, eles saíam da seguinte maneira: o pai, que é o sacerdote da casa, ele carregava o filho, que andava do lado dele. O filho andava do lado do pai. A mãe ficava tranquila, porque sabia que o filho estava com o pai. E José, certamente, deve ter pensado que Jesus estava com Maria, porque devia ser apegado a ele. E aí, algum descuido ele deu e... Não, deve estar com ele, deve estar com ela, não sei o quê. E aí, olha a desavença. Quando descobrem que Jesus não está, eu vou te dizer o que aconteceu sem nem estar escrito na Bíblia. A primeira coisa, eu conheço mulher, né? Mulher, gente, é bicho ruim, é terrível. A gente não vive sem ela não, mas mulher é coisa braba. É ou não é? Eu tenho certeza, meu irmão, eu tenho certeza que Maria partiu para cima de José. A culpa é tua. É você que tinha que estar cuidando do menino. É você que tinha que estar andando do lado dele. É você, a responsabilidade é sua. E você sabe disso. Você deu mole e deixou o menino para trás. E agora eu quero meu filho. Eu quero meu filho. Olha a desavença. Porque quando você perde a presença de Deus, você vive em desavença com todo mundo, porque acaba a tua paciência, porque é Deus que te dá a paciência. Tudo que você tem é Deus que te dá, só essa raiva que é o diabo que te dá. Olha o tamanho da desavença, olha o problema. Quem perde a presença de Deus vive em desavença com tudo. Então toma cuidado. Tem gente que é todo milindrado, né? Se o líder, escuta aqui, já que nós somos liderança e discípulo, tem gente, aproveitar para bater um pouquinho, né? É bom a beça, às vezes, estar aqui em cima para ele. Tem gente que se o líder fala com ele alguma coisa, ele já fica chateadinho. Empurrei, não gostei, não concordo, não é por aí, não, é que não sei o que, não. Tem gente que obedece, o cara que está lá fora, mas não obedece quem está aqui dentro. Tem gente que participa das coisas do mundo, das coisas que os outros fazem, mas não participa do que é feito aqui dentro. Sabe por quê? Porque perdeu a presença de Deus. Quem perde a presença de Deus fica assim, fica desse jeito.
é dessa forma. Aí cria desavença com tudo. Não concorda, não participa, não faz, reclama, se levanta contra o líder, não dá satisfação, ele se rebela. Por quê? Para criar desavença, porque ele perdeu a presença. Quando você perde a presença, certamente o diabo vai usar toda a situação possível para te levar à desavença, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Fala assim: apóstolo, pode falar o que o senhor quiser. Está todo mundo com raiva, está vendo? É o diabo que trouxe desavença aí, ó. O diabo já trouxe desavença. Então quem estiver do teu lado que não repetir, ele está sem Deus. Pode observar, depois tu ora por ele, porque ele já criou desavença. Olha só que terrível. Repete comigo assim: apóstolo, pode falar o que quiser, não vou ficar com raiva, eu te amo. Então vou continuar batendo. Aplauda Jesus. Eita Jesus. Quarto e última consequência na vida de quem perde a presença de Deus. Essa é forte demais, meu Deus. Sabe o que é? A consequência da perda de tempo. Perde tempo. Perdeu o tempo. Qual foi o planejamento deles? Vamos sair todos agora de Jerusalém em direção a Nazaré, para nossa casa. Tal dia nós vamos chegar lá e vamos ficar tudo bem, numa boa. Então eles tinham o quê? Eles tinham tudo planejado, preparado para chegar em um tempo. Só que no meio do caminho eles perceberam o quê? Perdemos a presença. Então temos que voltar lá para buscar a presença novamente. Começaram a procurar a presença até chegar em Jerusalém. Quando chegaram no templo adentro, eles viram Jesus, meu Pai, Jesus. Perderam 3 dias. Era para ter chegado em casa no mínimo 3 dias antes. Só chegaram 3 dias depois. A Bíblia diz que o povo de Deus que saiu do Egito, eles poderiam chegar em 11 dias na terra prometida. Levaram 40 anos. Sabe por quê? Perderam o tempo. Perderam o tempo. Perderam o tempo. Poderiam ter chegado muito tempo antes. Perderam o tempo. Está entendendo agora o porquê que muita coisa já era para ter acontecido na tua vida e não acontece? Está entendendo que Deus, Ele faz uma promessa, Ele quer que aconteça, Ele está trabalhando para que aconteça, aí você vai e vacila e perde a presença. E aí você perdeu a presença, já era, perde tempo. Porque primeiro você tem que encontrar a presença dEle. Aí quando você encontra Ele novamente, aí volta do ponto que você parou, para dar seguimento novamente. Então quando nós perdemos a presença de Deus, tudo atrasa na nossa vida. Tudo atrasa. Se você era para ter um casamento abençoado, vai demorar a ter. Se você era para ter um trabalho abençoado, vai demorar a ter. Se você era para ter uma célula abençoada, vai demorar a ter. Se você era para ter um carro, vai demorar a ter. Um emprego, vai demorar a ter. Todos os seus projetos são atrasados. Não porque Deus faz, mas porque você perdeu a presença dEle. Sem a presença dEle, não acontece. Não acontece. Porque Ele tem tudo na palma da mão dEle. Deus ainda está no controle de tudo. Olha para quem está do seu lado e fala assim: não perca mais tempo. Fala: não perca mais tempo. Não atrase mais a promessa de Deus na sua vida. Não atrase. Porque se você continuar atrasando, vai chegar um momento que você vai sentir vontade de morrer.
vai sentir vontade de morrer. Eu lembro de um período no início do meu casamento que eu estava totalmente sem a presença de Deus. E a Sônia, ela ali, e eu ficava inventando um monte de coisa para não estar na igreja, não sei o que aqui, dali e tal. E ela, aí uma vez eu apertei ela, falei assim: ó, tudo para você, tem que ficar indo na igreja, não precisa estar na igreja, não sei o que. Ela foi e falou assim: ó, ou você vai para onde você quiser, eu vou para a igreja. Nunca, eu ficava doido com ela, eu ficava doido. Mas ela não deixava de fazer, de estar na igreja, de fazer as coisas da igreja. Aí sabe o que aconteceu? Eu falei: para não perder, eu vou ficar aqui, vou aceitar esse negócio. Deixa ela ir para a igreja. É melhor na igreja do que no mundo. Porque se na igreja ela está protegida, se ela estiver fora, é bonita, daqui a pouco alguém está de olho, eu vou tomar um galho. É melhor estar na igreja. E graças a Deus ela está na igreja até hoje. Escuta uma coisa: chega de perder a presença de Deus. Você tem que se encher dele. Sétimo e último, esse texto mostra para mim e para você a importância de permanecer na casa do Pai. Olha o que está dizendo. O versículo 49 diz assim, ó: Jesus disse: vocês deveriam saber que vocês deveriam saber que eu devia estar na casa do meu Pai. Jesus estava dizendo mais ou menos assim: eu não sei por que vocês estão preocupados, admirados, eu não sei o que está acontecendo na cabeça de vocês, que vocês não deviam estar me procurando, não. Vocês deviam vir, era para a casa do Pai, porque devia saber que eu estava aqui na casa do Pai, porque eu não saio da casa do Pai. Quer me encontrar? E me encontra na casa do Pai. Ninguém vai me encontrar em outro lugar. Vocês não deviam nem procurar em canto nenhum. Jesus deu uma lição de moral. Vocês estão me procurando com fulano, com ciclano, ali. Não, foram à toa. Besteira de vocês. Tinha que vir direto na casa do Pai, porque na casa do Pai quem saiu foi vocês. Eu continuo aqui na presença, eu continuo na casa do meu Pai. Eu continuo na casa do meu Pai. Aleluia. Escuta uma coisa: quem anda, quem vive de andança, quem vive para um lado, para o outro, quem vai para cá, para lá, e acaba se perdendo da casa do Pai, perde a presença de Deus. Sabe por quê? Porque a presença de Deus na tua vida está na casa do Pai, está na casa do Pai. Ah, meu Pai do céu. Eu imagino Maria: José, cadê Jesus? Não sei, eu pensei que estava contigo. Não, não está comigo não. Ué, vamos ali no fim da fila, perguntar o irmão dele. Aí vai lá no irmão: Tiago, tu viu teu irmão? Não vi não. Deve estar com o tio. Vamos ali no tio dele. Tio, você viu Jesus? Não vi. Eu já sei, ele está com um amiguinho, porque eles são muito juntos. Aí ele vai lá no amigo dele e fala assim: você viu Jesus? Não vi Jesus não. Eu pensei que ele estava com José. Já sei. Vamos procurar o vizinho que veio junto, que está andando junto, está indo embora. Ô vizinho, você viu Jesus? Está por aí, está contigo? Não está não, meu Deus do céu. Procura com todo mundo, não acha. Tem gente que é assim. Tem gente que procura o irmão, procura o vizinho, o amigo, procura o tio, o amiguinho lá da escola, do trabalho.
mas só vai encontrar a presença na casa do Pai. Para de procurar em tudo quanto é lugar. Vamos lá na casa do Pai para ver se ele está lá. Quando chegar na casa do Pai, está lá o menino, cheio de sabedoria, dando aula para os doutores. Isso serve para mim e para você. Escuta uma coisa, eu já vi muita gente sair daqui por causa de namoro, casamento errado, por causa de emprego, por causa do pai que está me enchendo a paciência, por causa do irmão, por causa do amiguinho da escola, o amiguinho do trabalho, o amiguinho, porque o amiguinho é de Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus. Não é ninguém de Deus que vai fazer a diferença na sua vida. O que vai fazer a diferença, quem vai trazer a presença de Deus para você, é você estar aqui na casa do Pai, porque da casa do Pai a presença não sai. Então para de buscar a presença em um e outro, porque a presença dele está na casa dele. Aleluia, aleluia, aleluia. A presença dele não está em nenhum outro lugar, está aqui na casa dele, na casa dele. Foi por isso que eles procuraram em todo mundo, em todo lugar, só encontraram quando chegaram na casa do Pai. Outro dia tinha uma menina aqui, tadinha, não vou falar nem o nome dela, eu gosto muito dela. Chegou aqui, na verdade ela já esteve na nossa igreja muitos anos atrás, só que ela era novinha e depois voltou. E aí, de repente, ela conheceu um rapaz que tem a idade para ser avô dela, e aí tirou a menina daqui, começou a namorar com ela, e tirou a menina daqui. Eu falei, incircunciso, infeliz, Satanás purinho, tirou a menina daqui. Olha que loucura. Olha aqui. Aí eu fiquei com raiva. Eu falei assim, ó, quando esse incircunciso vier passar na rua, me mostra quem é. Eu quero ter uma conversa com ele. Sabe por quê? Aqui não é lugar de ninguém vir buscar ninguém para sair. Aqui é lugar de vir e ficar. Que se não for para fazer isso, não deixa nem entrar. A igreja de Cristo tem que acordar. Tem que acordar. Ninguém vai encontrar a presença de Deus em outro lugar. Vai encontrar aqui, na casa do Pai. Fica de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos. O tema dessa mensagem é: meu lugar é aqui. Fecha teus olhos. Fecha os seus olhos, coloca a mão no seu coração. Repete comigo o tema dessa mensagem: o meu lugar é aqui. O meu lugar é aqui. José e Maria, eles até estavam no templo, mas eles saíram e no caminho para casa, eles perceberam no meio do caminho que haviam perdido a presença que era Jesus. Nós sabemos que isso tem acontecido demais na vida das pessoas que estão aqui, mas no meio do caminho acabam perdendo a presença. Eu não sei aonde você pode ter perdido a presença de Deus na vida. Eu não sei
Em qual momento você perdeu a presença? Eu não sei aonde foi, qual o lugar aonde você perdeu a presença de Deus. Eu só sei que sem a presença de Deus você começou a ter outros planos, ouvir outras coisas. Mas o Senhor está dizendo para você hoje: esquece tudo isso e volta para a casa do Pai, e fica na casa do Pai. Aqui é o seu lugar. Aqui é o seu lugar, na casa do Pai. Porque aqui na casa do Pai, a presença dele vai tomar conta do teu coração. A presença dele vai encher a tua alma de alegria. O teu espírito vai se regozijar por causa da presença do Pai. A presença dele nesse lugar. O seu lugar é aqui. O seu lugar é aqui, na casa do Pai. Eu nesse momento, Espírito Santo, eu te peço, enche o coração, meu Pai, da presença de Deus na vida de cada um aqui nessa noite. Que eles possam sentir o que eu estou sentindo aqui em cima, Deus. Que eles possam sentir, Deus, o teu aquecer sobre a vida deles. Inunda o coração, enche até transbordar. Nós precisamos da tua presença. Nós precisamos da tua presença. Da tua presença, Pai. Nós precisamos da tua presença. Vem com a tua presença. Presença, Senhor, vem com a tua presença nesse lugar, com a tua presença, vem, 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 vem. Só quero levantar minha voz pra te dizer que a tua presença já me basta. Eu só quero tua presença. Aleluia! Você que não estava sentindo a presença de Deus há algum tempo, começa a sentir agora. Começa a tocar, Senhor. Começa a tocar, Espírito Santo. Toca, 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 toca. Toca no teu povo, toca na tua igreja. Enche, 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 enche da tua presença, Senhor. Já me basta. Eu não quero sair daqui. Só tua presença, Senhor.
só a tua presença, Senhor. Nós queremos a tua presença. Nós queremos a tua presença. Essa igreja anseia pela tua presença, a tua presença, a tua presença, a tua presença. A tua presença, Senhor. Somente a tua presença nos satisfaz. Somente a tua presença vem com a tua presença, Senhor. A tua presença quebra toda a corrente do diabo. A tua presença traz libertação para a tua igreja. A tua presença cura, restaura. A tua presença transforma. A tua presença